Elano, Sim. antes de você começar, é uma pergunta que não quer me calar. Sábado de Aleluia aconteceria mesmo que não tivesse a sexta O sábado de Aleilua de aconteceria se Aleluia, iria ser mesmo que não tivesse tido a crucificação de Jesus. Bom, o sábado de Aleluia, ele foi instituído pela igreja, porque no judaísmo não havia a Sexta-feira Santa e nem o sábado de Aleluia. O que havia era apenas a comemoração da Páscoa, que não se dava no domingo. As comemorações da Páscoa no judaísmo diferem das comemorações da Páscoa instituída pelo catolicismo. Estou falando do cristianismo, pelo catolicismo. Então, a Sexta-feira Santa configurou-se com a crucificação do Cristo, inserindo o sábado de Aleluia, que vai anteceder justamente uma semana antes, quando ele adentra Jerusalém e é ovacionado pela multidão, naquela passagem que todos, com palmas, gritam Hosana às alturas, aquele que vem em nome do Senhor, no caso Jesus. E o domingo, representando aí a ressurreição, ficando como a Páscoa, uma espécie de renascimento. Pois bem, tudo isso foi instituído pelo catolicismo. Então, se não houvesse a crucificação do Cristo, não teríamos a Sexta-feira Santa. Se não houvesse a ressurreição do Cristo no domingo, não teríamos o domingo de Páscoa no Ocidente, instituído pelo catolicismo. Ok? Porque eu um pensamento estranho, porque eles não sabiam que o Cristo ia ressuscitar no domingo, concorda? Eles tinham uma ideia, mas não tinham comprovante. Como é que faz um sábado de alegria, de festejo? Aí eu fiquei complicada, falei, como é que eles comemoram uma coisa que ia acontecer só no domingo? Porque, veja bem, entendi perfeitamente. Porque, veja bem, o festejo não é do catolicismo, era do judaísmo, que era feito justamente no sábado, por causa da Páscoa, que representa a passagem do povo hebreu ao sair do Egito, rumando para o deserto, no processo de libertação da escravização. Então, essa comemoração ao sábado é realmente feita pelo judaísmo. Então, a Igreja Católica introduziu no sábado o chamado de Aleluia, para culminar com a ressurreição no domingo de Páscoa. Então, eles pegaram o judaísmo. Cristo não tivesse, seria o sábado de Aleluia para os judeus. Seria o sábado de Aleluia. De todo jeito, seria o sábado para o judaísmo. Por quê? É no sábado que se comemorava justamente a passagem, ou seja, sair de uma condição de escravos para se tornarem livres, libertos. Aquela passagem simbolicamente trabalhada no Gênesis, onde há a passagem do Mar Vermelho, no Êxodo, do Mar Vermelho, representa justamente essa passagem. Sair de uma condição para entrar numa outra condição, que seria uma ressurreição, entre aspas. Né? Sair daquela escravização e agora se tornarem livres. Porém, havia ainda um bom caminho a ser percorrido, que culminou com os 40 anos no deserto. Ok? Então, há essa diferença do catolicismo para o judaísmo. Então, o judaísmo, eles têm uma ideia diferente da Páscoa, eles comemoram no sábado essa passagem que vinha tradicionalmente desde a época de Moisés até chegar a Jesus,
e ainda hoje eles comemoram, e o catolicismo herdou isso. Tá? Só que, inserindo a Sexta-feira Santa, que foi a crucificação do Cristo, o sábado de aleluia, que já acontecia esse festejo, e o domingo com a ressurreição. Tranquilo? Agora entendi. Porque minha pergunta, como é que faz uma festa antes de saber se ia nascer, né? Justamente. Ô, Delano, Oi. deixa eu aproveitar aí uma deixa, porque eu nunca entendi muito bem o que significa esse sábado aleluia. Não era para queimar o Judas? Eu via isso, eu fui muitas vezes assistir o boneco de pano, eles botando fogo nele. Eu não entendi. Aí, aproveitando aí que a Marília fez essa pergunta, explica aí, tomando o seu tempo, né? Diminuindo o seu... Não, estão tomando tempo, não. Nós estamos falando do estudo de evangelho. Tudo isso está dentro do Exatamente o quê? Significa o quê? O sábado de aleluia. O sábado de aleluia, na verdade, ele foi inserido pela igreja não de acordo com o festejo do judaísmo. O judaísmo estava comemorando uma libertação da condição de escravo para a liberdade. E o catolicismo, como nós, seres humanos, temos sempre que apontar o dedo a um culpado, o culpado para que Jesus fosse entregue às autoridades, depois julgado e crucificado, ficou com Judas. E tem-se aí como um grande traidor do cristianismo. Tá? Então, o que fizeram? Fizeram toda uma encenação em cima de Judas, queimando Judas, no sentido de todos aqueles que traem Jesus devem ser queimados. Sim. Aí nós vamos entrar num contexto histórico da Inquisição. Certo. Todos aqueles que eram considerados hereges eram o quê? Queimados. Pela igreja. Porque colocavam como traidores do Cristo. No caso, da doutrina deixada pelo Cristo, ao qual a igreja estava sendo responsável em alguns séculos. Mal entendida, né, Delano? Mal, né? Justamente, é uma interpretação equivocada. Errada, exato. Mas que passou, e isso é tão forte que ainda hoje nós vivemos essas tradições. Porque a cultura, os costumes vão sendo passados de gerações a gerações e nós ainda fazemos isso. Bom, o importante é que a doutrina espírita, ela agora retira Jesus da cruz e nos mostra o outro lado, a outra face da moeda. E que essa ressurreição realmente ela aconteceu, ok? E a igreja, ela prega tanto a ressurreição dos mortos, que significa imortalidade da alma, e ressurreição da carne, que significa reencarnação. Então, a igreja ensina a imortalidade da alma e a reencarnação, sem saber que está ensinando. Quem nos afirma isso são os espíritos superiores a Allan Kardec, na questão de número 1010 do Livro dos Espíritos. Ok? E nós, os espíritas, aprendemos a respeitar o Judas, o Judas Iscariote, aprendemos a respeitar, né? Não vê-lo como um traidor. Foi um momento de grande fraqueza por parte do espírito, representando justamente a coletividade do planeta Terra. A fragilidade nossa diante de estarmos vivenciando uma existência e termos a coragem de nos tornarmos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, é muito mais cômodo apontar o dedo e jogar a culpa no outro do que termos essa coragem de assumirmos a responsabilidade. Então, a doutrina espírita agora está nos ensinando a fazermos justamente isso. Certo. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Bom, então hoje é o primeiro sábado deste mês de abril. Estamos no sábado de aleluia, após a Sexta-feira Santa. Amanhã, o domingo de Páscoa, já desejando de antemão uma feliz Páscoa a todos, para que nós possamos fazer uma reflexão muito importante em torno deste ressurgimento de Jesus,
mostrando-nos a imortalidade da alma. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger a todos. Nós estamos atualmente no capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus, dentro dos versículos 22 a 37. Então, nós faremos a leitura e daremos prosseguimento às interpretações ao qual temos realizado. Ok? Então, vamos lá. Quem tiver com o exemplar bíblico em mãos. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences se primeiro não amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele. Quem não está comigo é contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisa más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo, pois a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. Bom, este é o texto que nós temos trabalhado já há alguns estudos, lembrando que estamos evidenciando agora os versículos 22 a 37, dentro de um capítulo que possui 50 versículos, o capítulo 12 de Mateus. Muito já falamos em torno de 37 versículos. E hoje nós vamos trabalhar o versículo de número 22, que é justamente a causa de todo este diálogo ao qual Jesus terá com os doutores da lei, os fariseus, que começaram a falar à multidão que ele estava realizando aqueles prodígios em nome do demônio, de Satanás, de Beelzebu, o príncipe ou
o chefe dos demônios. E qual que é o versículo 22? Trouxeram-lhe a ele, Jesus, um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo passou a falar e a ver. Então, nós estamos diante de um fato. O endemoniado era um homem, do gênero, no caso aqui, né, masculino. E por quê? Porque o próprio texto nos fala cego e mudo. Se fosse do gênero feminino, colocaria, ele trouxeram uma endemoniada, cega e muda. Mas nós vamos ter em conta que todos os personagens bíblicos, independente se são homens ou mulheres, ou de como eles se apresentam, eles estão representando as nossas personalidades nas diversas etapas e ciclos aos quais nós, como espíritos, estamos vivenciando no nosso processo evolutivo na Terra. Hoje, nós temos condições de entender isso pela doutrina dos espíritos. Aqui no caso, este homem que representa ou pode representar muitos de nós, estava sob uma influência espiritual de um demônio. Por isso, foi colocado como endemoniado. Bom, este demônio estava exercendo sobre ele o que a doutrina espírita hoje ensina-nos ser uma obsessão. O que vem a ser obsessão? É a ação persistente em que uma entidade espiritual, um espírito, exerce sobre outro espírito. Veja bem que coisa importante nós temos em conta. Porque quando nós falamos de obsessão, parece que ela só acontece do desencarnado para o encarnado. E não é somente desta forma. A obsessão, sendo a ação persistente de um espírito para outro espírito, pode se dar do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o desencarnado e do encarnado para o encarnado. Porque nós estamos falando de espírito. Independente se o espírito está no corpo físico ou fora do corpo físico. E este homem, ele estava já num processo avançado de obsessão. Porque o próprio texto irá nos informar que ele estava cego e mudo. É importante levarmos em conta que não nos apresenta o evangelista como os outros evangelistas, que este homem nasceu com a deficiência da cegueira e da mudez. Como em outros casos, nós vamos observar no texto bíblico, os evangelistas colocando para nós do cego de nascença, como por exemplo, que já havia reencarnado com uma deficiência visual. Aqui no caso, nós não sabemos se este homem reencarnara ou encarnara com essa deficiência ou não. Mas tudo leva a crer que ele, ao sofrer o processo obsessivo já num nível mais avançado, o espírito domando o seu corpo fez com que ele não enxergasse e nem falasse. E muitos podem dizer assim, Delano, mas isso pode vir a acontecer? Isso é possível? Vamos com calma. A doutrina espírita,
ela vai trazer para nós ensinamentos e uma contribuição valiosíssima para que possamos entender isso. No livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade superior, vai estudar justamente as obsessões, o processo obsessivo. E lá, eles irão nos informar que há 3 níveis. A obsessão simples, onde nenhum de nós encontramos isentos dela. Todo espírito encarnado pode sofrer ou passar por uma obsessão simples. Qualquer um. Então, isso é comum. O problema é deixarmos ou permitirmos que esta obsessão, que é a ação persistente, vejam bem, vamos tendo uma influência persistente até chegar a um segundo nível, que é a obsessão por fascinação. E a terceira, a obsessão por subjugação. Mas quais foram as causas que levaram este homem ao chegar a essa condição de cego e mudo? É o que nós precisamos entender. Lá no livro dos Médiuns, neste capítulo 23, ao qual aqui fizemos referência, no item de número 245, o Kardec vai mostrar para nós que várias podem ser as causas referente às questões obsessivas. Então, vamos lá. Item 245, do capítulo 23, do Livro dos Médiuns, da obsessão. Kardec diz assim: as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Então, isso é muito importante nós entendermos. Que as causas que vão gerar, que vão se originar o processo obsessivo, elas estarão de acordo com o caráter do espírito. O que significa caráter do espírito? Tanto do encarnado quanto do desencarnado. Aqui, Kardec está chamando-nos a atenção para as características ou para a natureza moral do espírito. E como que ele adquire essas características, que será justamente a sua natureza? Se essa natureza é boa ou não tão boa assim, do ponto de vista moral. Ela se processa mediante as experiências que nós vamos tendo no processo evolutivo de reencarnação e desencarnação. Desencarnação e reencarnação. Nós vamos amealhando dentro de nós conquistas, valores, virtudes e também vícios. Se nós fazermos uma análise e colocarmos num papel, hoje, nós fazendo essa análise conosco mesmo, e anotando quais os vícios que eu ainda possuo. E numa outra coluna, quais as virtudes que eu já posso considerar que já conquistei. Aí teremos uma ideia da natureza íntima do nosso espírito. Se ela pende mais para o bem
ou para o mal. Aí é uma análise íntima, onde cada consciência deverá realizar consigo mesmo. A doutrina espírita, ela nos apresenta inúmeras chaves que possam contribuir a fim de que possamos realizar isso. Na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele nos dá uma sugestão de como ele fazia. Aí fica a critério de cada um, da forma que achar melhor de realizar isso. E o porquê que isso é importante? Porque se a obsessão ela vai variar de acordo com o caráter do espírito, e se aqui no texto evangélico, trazido por Mateus, capítulo 12, versículo 22, é levado a Jesus um homem que estava sob um processo obsessivo, e muitos estavam colocando que ele estava possuído por um demônio, e realmente estava, a tal ponto de perder a visão e a fala. Qual seria o caráter, a natureza íntima deste homem, tanto quanto do espírito? E o que levou o espírito a influenciar de forma negativa, persistente, a fim de que se chegasse ao terceiro nível, por subjugação? Que valores este homem trazia dentro de si? Aí, Kardec, aqui no item 245, ele vai dizer que as causas podem variar de acordo com o caráter do espírito e ela pode se originar por 3 situações que ele catalogou, mas sabemos que são inúmeras as situações em que o espírito vai exercer uma obsessão. Mas as principais, ele vai trazer aqui neste item 245. Primeiro, vingança. O espírito quer realizar uma vingança. Vingança de quê? De alguma coisa que ele sofreu ou passou e agora, dentro de uma condição, no caso aqui o desencarnado, ele vai procurar justamente o seu algoz, a fim de lhe infligir uma vingança. É uma variante de uma das causas do processo obsessivo. E aí que entra justamente a questão do caráter. Porque se este espírito ele passa por uma situação vexatória para ele, então ele está no papel de vítima, e o algoz leva ele à desencarnação, e ele chega no plano espiritual, qual é a sua natureza? Boa ou má? Se for boa, ele saberá perdoar e prosseguir. Se for má, ele vai exercer a vingança. Agora vejam bem, não quer dizer que este espírito que vai exercer a vingança é um espírito que traz incrustado na sua intimidade a maldade. Ele está justamente querendo dar o troco, porque não aprendeu ou ainda não conseguiu realizar dentro de si este ensinamento proposto por Jesus. O perdão. Então, isso é muito sério. Porque os espíritos superiores vão informar a Allan Kardec, na questão de número 630, que definição ou qual é a distinção entre o bem e o mal. E eles colocam para nós que o bem
é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dessa lei se afasta. Então, quando eu exerço uma vingança, eu estou mostrando características da minha natureza que ainda eu não enxergava, mas por ter passado por uma situação vexatória, colocando-se num papel de vítima, quando eu saio dessa condição e vejo que eu posso exercer uma vingança, eu então vou usar dessa prerrogativa. E alguém pode chegar e diz assim: ô meu irmão, deixa isso para lá, perdoa, segue. Aí entra justamente o caráter, ou a característica, ou a natureza do espírito. E isso nós estamos falando tanto para o encarnado, quanto para o desencarnado. Nós estamos falando de espírito. E ele pode estar no corpo ou fora do corpo. Então, este homem que foi levado até Jesus, será que ele estava sendo alvo de uma vingança por parte deste espírito que foi personificado como demônio? E nós, em estudos anteriores, não vamos voltar a isso, trabalhamos muito essa questão do que significa o demônio. Os espíritos superiores informaram Allan Kardec, conforme a questão de número 131 do Livro dos Espíritos. Nós já estudamos. Mas se ele estava sendo objeto de uma vingança, é porque estava aí em curso uma lei apresentada pela doutrina espírita, que é a lei universal, causa e efeito. Efeito ou causa. O efeito, ele só chega a se demonstrar porque houve uma causa que originou o efeito. Aqui nós estamos vendo o efeito. Qual o efeito? De pessoas que levaram um cego e mudo sob um processo de um demônio a Jesus e Jesus o curou. O objetivo é entender as causas que levaram aquele homem a sofrer o processo obsessivo. E, no caso, ter permitido a chegar ao terceiro nível de subjugação a ponto de perder a visão e a fala. Foi uma vingança? É uma das colocações de Kardec, neste item 245 do Livro dos Médiuns. Outro ponto. Desejo de fazer o mal. E o próprio Kardec, no desenvolvimento aqui, vai colocar para nós que muitos espíritos, quando desencarnam e que não conseguem atingir uma posição que pensavam que teriam que ter, passam a fazer o mal pelo simples desejo de fazer. Falta de humildade, orgulho, egoísmo. Quantos espíritos desencarnados chegam no plano espiritual? Vamos falar de nós espíritas. Imagine o espírita desencarna achando que chegará no plano espiritual por ter feito muito, e de repente ele é levado para uma dimensão, uma região em que ele não vai concordar. O amigo espiritual vai chegar para ele e dizer assim: mas por que eu estou aqui? Eu fui espírita. Participei de reunião mediúnica, de campanha do quilo, fiz várias atividades beneficentes,
ajudei o meu próximo, exercitei a caridade. E, no entanto, me encontro aqui. Cadê os espíritos de luz para me receberem? Isso tem acontecido e muito. Parece que a Anália levantou a mão e você queria falar, Anália? Queria comentar alguma coisa? Se quiser, esteja à vontade. Bom? Cadê os espíritos de luz? Isso tem acontecido com espíritas que estão passando pelo processo da desencarnação e, ao chegarem no plano espiritual, a realidade é bastante diferente daquela que ele imaginou. Então, é um convite à nossa reflexão. E aí, o que ele precisa fazer? Voltar para si mesmo e fazer uma análise da sua humildade. Muitos se revoltam, mostrando a realidade da sua natureza, do seu caráter, da sua característica íntima, que é o orgulho e o egoísmo. Perceberam? O terceiro ponto, apresentado por Kardec aqui no item 245, que essa obsessão pode ser alvo de ódio e de inveja do bem. Então, há muitos corações, não falo somente de desencarnados, mas de encarnados, nós estamos voltando a lembrar disso, tem ódio de alguém que é feliz, ou está passando aos nossos olhos por um momento feliz. E por inveja da pessoa estar bem, ela então vai exercer uma atuação, uma influência a nível negativo, que é um processo obsessivo. Isso é muito comum. Vocês querem verem uma coisa? Por exemplo, imagine você lá numa repartição de uma empresa, em um departamento de uma empresa. Aí terá uma promoção. E 4 pessoas que trabalham em conjunto estão aptas a receberem essa promoção. O supervisor ou o chefe vai fazer provas de aptidões a fim de escolher entre os 4. Os 4 fazem, mas um só tem que ser escolhido. E aquele que talvez seja escolhido, e os outros 3 que não foram, que tipo de sentimento eles deterão? Eles ficarão felizes pelo fato do outro ter conseguido a vaga, porque vai melhorar o salário, melhorar as condições de trabalho. Ou ele vai ter inveja? E ao ter inveja, ele pode começar a ter um tipo de ódio que inicia com uma pequena cólera ou raiva pelo fato de fulano ter conseguido a vaga que ele pensou que ele tinha condições de ter, e teria. Só que foi feita uma prova e ele não conseguiu. O outro foi melhor. E o supervisor o escolheu. Caso o supervisor seja justo, tem esse detalhe também. Porque se o supervisor for justo, ele vai escolher o melhor. Se ele for injusto, ele pode escolher aquele que ele pensa que está mais próximo a ele por sintonia e afinidade. Pode acontecer? Pode. Tem esses 2 lados da moeda. É bom que se diga isso. Mas nós estamos colocando aqui dentro de uma competição justa. Foi feita a prova, o melhor que sobressaiu sobre a prova é escolhido. Os outros 3 que não conseguiram passar, que tipo de sentimento poderão ter? Vai estar de acordo com a sua característica íntima. Então, ele pode
começar com uma raiva pequena, e isso aumentando, até se tornar uma inveja do bem ao qual a pessoa está obtendo com um cargo novo, com um salário novo, melhor do antes. Apenas demos o exemplo para ampliarmos a questão do processo obsessivo, conforme Kardec traz, que varia de acordo com a característica íntima dos espíritos. Delano, Sim. mas eu fiquei pensando aqui. Aí, no caso aí você falou dessa preleção, um foi escolhido e os três não. Então, um desses três, ou todos os três, talvez, possam ficar com ódio, com inveja daquele que ganhou. Mas aí esse sentimento dele para com o ganhador não vai atingir o ganhador. Se não tiver em sintonia, vai? Aquele que ganhou não vai ter problema, né? E o Então, ganhador entender aqui... consigo mesmo, não. Mas escuta aqui. Eu fiquei pensando aqui, como que a gente pode... Deixa eu ver se eu sei explicar. No caso de eu estar sendo obsidiada, como que eu vou saber que eu estou? É só uma questão de orar e vigiar? Eu vou saber? Como é que funciona? Eu já escutei isso, mas é bom você falar, relembrar. A gente esquece. A proposta de Santo Agostinho, que nós relembramos aqui... Você falou agora mesmo. A cada noite, passar em revista o nosso dia e observar os pontos fracos e os pontos fortes. Os pontos fortes, trabalhar para conquistá-los realmente, que são as virtudes, e os pontos fracos, colocando aí como os vícios que ainda trazemos, nós vamos começar a aprender a olhar para nós mesmos, a nossa característica íntima. Então, por exemplo, pode acontecer que você não goste de um tipo de música. Sim. Normal, natural. Claro. Mas alguém passa escutando essa música. Uhum. Você não gosta, direito seu. Mas você tem que aprender a respeitar aquele que gosta. Que gosta. É o gosto dele. Sim. Aí você vai dizer, mas que gosto ruim. Realmente, gosto ruim. Mas isso passa, é um gosto ruim, pronto, acabou. Ele é lá e você cá. Você não fica alimentando isso dentro de você. Mas quando você começa a escutar a música e a ter antipatia, sentimentos ruins ao escutar a música, ou a quem escuta a música, e começar a fazer uma conotação da pessoa pelo tipo de música que ela escuta, fulano escuta essa música é porque ele é assim, assim, assado. Uhum. Então, você pode começar a alimentar um sentimento ruim, e esse sentimento ruim, se você for fortalecer ele, pode atrair entidades que também não gostam daquele tipo de música. Entendendo. E aí você vai ter um processo que a Espírita chama de obsessão simples. Sim, entendi. O espírito chega e sopra no seu ouvido. Eu também não gosto, não. Essa música é horrível. Eu gosto de música assim, assim. E você passa a dialogar consigo mesmo. Sei. Ou consigo mesma. Entendi. Aí, qual que é o objetivo nosso? Nos estudos das casas espíritas, no passe que lá tomamos, nas reuniões mediúnicas, a espiritualidade ajuda a retirar energias vibratórias que são deletérias, que nós acumulamos pelo fato de trazermos um campo mental e vigilante. Daí a importância do passe, das reuniões de estudo, de nossa responsabilidade em estarmos participando de forma realmente séria e sincera. Por quê? A espiritualidade ela vai trazer energias que vão eliminar
possíveis vibrações deletérias que são frutos de uma influência espiritual que está se somando com uma energia negativa que nós também estamos trazendo à tona. Se nós formos, isso é simples, alimentando isso, poderemos cair no processo de fascinação até chegar ao processo de subjugação, como chegou aqui o endemoniado, ao qual foi levado a Jesus. Então, como fazer? Estarmos atentos, estarmos vigilantes. A oração, a prece, é um meio que nos ajuda? Sim, informam-nos os espíritos. Mas ela não é tudo. É preciso agir e fazer o bem. No caso, você faz uma prece, e como que você pode agir no bem em relação à pessoa que está escutando aquela música? Faça uma prece a ela. E envolva ela com um bom sentimento. Você corta qualquer tipo de influência negativa e passa adiante. Mas o que acontece conosco? A gente tem o costume de ficarmos presos a uma situação e ficar remoendo e alimentando aquela situação por um bom tempo. Aí pode, sim, somar uma influência perturbadora, dando início a um processo de obsessão simples. Não é tão difícil, não, né, Denano? Disso acontecer, e não é tão difícil da gente reagir, da gente agir de maneira correta, né? Na questão fácil de acontecer e também, vamos dizer, se formos sinceros, fácil de eliminar. Como ainda trazemos uma característica arraigada no campo íntimo do orgulho e do egoísmo, por isso o Espiritismo bate sempre na tecla de nós estarmos vigiando a nós mesmos, não o outro, não. A nós, daquilo que pensamos, daquilo que falamos. E isso é tão sério, mas tão sério, que Jesus ele vai dizer, lá no versículo 37 e 36, eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir das palavras serás justificado ou serás condenado. Versículo 36 e 37 desse capítulo 12. Apenas para que possamos ter uma ideia. Não, Adelana, ai de nós se não fosse os espíritos, a espiritualidade para nos ajudar, hein? Então, nos auxiliar. Meu Deus do céu, caramba. Precisamos fazer a nossa parte. Pois é. Por isso nós nos encontramos aqui. Bendito então, Espiritismo. Então, vejam bem. A obsessão ela pode ter como causa essas três variantes: a vingança, o desejo de fazer o mal, o ódio ou a inveja do bem. Apresentada por Kardec no item 245 do Livro dos Espíritos. Quando você diz inveja do bem, é inveja daquele que está feliz, no caso lá do é isso. O exemplo que eu trouxe. Aquele que está feliz, né? É isso. Isso que é inveja do bem. Eu fiquei pensando, inveja do bem? Como inveja do bem? Mas hora que eu... tem. Lá no livro dos Espíritos, o Kardec faz essa pergunta. Há espíritos que estão passando por sofrimentos e que têm inveja daqueles que estão em condições melhores. Sim, aí que vem inveja do bem. O bem que está acontecendo eles vão exercer o mal. Sim. Nas obras de André Luiz, nós vamos ter vários exemplos a respeito disso, de espíritos que, ao chegar no plano espiritual, por inveja do bem, começaram a exercer influências obsessivas em encarnados e desencarnados.
por não se permitirem a enxergarem a si mesmos, por não terem a humildade de voltarem a si mesmos. E por quê? Não tiveram o hábito de, quando estavam encarnados, realizar este trabalho. Passaram a vida passando, sem fazer essas reflexões. Hoje, nós estamos tendo condições de termos essas reflexões, de termos essas análises e de meditar para nos ajudarmos a prosseguirmos na nossa jornada evolutiva. Com certeza. Obrigada. Pois bem, nada, Neide. Aí no item 251, então, nós estamos no livro dos Médiuns, capítulo 23, da segunda parte, Kardec está analisando da obsessão. No item 251, olha que fala interessante de Kardec, que vai justamente mostrar esse versículo 22 do capítulo 12. O que Kardec diz? A subjugação corporal, então o endemoniado, que foi levado até Jesus, perdeu momentaneamente a visão e a fala. Estava cego e mudo, porque estava sob uma influência obsessiva por subjugação corporal. Primeiramente se dá moral, até atingir o corpo. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Então, quando se chega ao processo de subjugação, aquele que está sofrendo essa subjugação, ele não tem energia suficiente para sair dessa subjugação. Por quê? O espírito não somente domou mente, como o próprio corpo dele. Agora veja bem, o espírito não entra no corpo, ele está agindo mentalmente e direcionando o espírito que está encarnado mentalmente a fazer aquilo que ele queira que ele faça. No caso aqui do texto evangélico, ele fez com que ele não enxergasse nem falasse, anulando no seu corpo mental e no seu corpo físico, no caso, no cérebro, as funções da visão e da fala. Então, nós estamos observando um espírito obsessor que está utilizando uma técnica. Não é qualquer espírito. Porque ele conseguiu domar a fim de que o obsidiado não enxergasse nem falasse. Ele está utilizando uma técnica, anulando no cérebro físico e no cérebro mental as ligações dos neurônios, a fim de que não pudesse fazer essa ligação que pudesse enxergar e falar. E aí Kardec continua. Daí, o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Se o obsidiado não tem energia nem forças para sair daquela condição, é levado a um terceiro, que vai atuar, primeiramente, sobre o espírito que está influenciando e realizando a subjugação. Só que este terceiro precisa ter uma moral acima do espírito obsessor. Porém,
como este ascendente só pode ser moral, só a um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso, agora vejam bem, por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar aqueles a que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Item 251 do capítulo 23, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Kardec falando para nós. Então, voltando lá ao texto bíblico, nós vamos ter em conta que levaram a Jesus, porque Jesus, como sabemos, trazia uma moral que podemos colocar como divina. Não há nenhum espírito que habita o planeta Terra, encarnado ou desencarnado, que esteja acima, ou seja, superior a Jesus. Então, quando aquele homem foi colocado à frente do Cristo, e Jesus, observando a influência a qual ele vinha tendo por parte do espírito obsessor, o que ele faz? Ele pede para que ele se afaste. E o espírito obsessor não poderia com o Cristo. Ele se afasta imediatamente. E quando ele se afasta, Jesus, mentalmente, nós estamos observando aqui um fato. Porque teremos, nas narrações evangélicas, Jesus impondo as mãos para curar. Aqui ele não impôs as mãos. Ele pede para que o espírito obsessor se afaste. Vamos lá. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Como que Jesus o curou? Ele pediu para que o espírito obsessor se afastasse. Mas na narrativa não diz que ele impôs as mãos. Não. É a moral. E quando o espírito afastou, Jesus, obviamente, magnetizando o corpo perespiritual com o corpo físico, ele atuou nos fluidos, religando aquilo que o espírito obsessor havia desligado, que são justamente as conexões que permitem a vermos e falarmos. E aí, o que aconteceu em seguida? A multidão ficou maravilhada. E os doutores que estavam próximos, vendo aquela cena, sendo testemunhas, falaram tudo ao contrário, de que Jesus operava em nome dos demônios. Então, nós já estudamos isso. É interessante nós observarmos essa cura, porque lá em Marcos, capítulo 3, versículo 20, e em Lucas, capítulo 11, versículo 14, que nós já fizemos a leitura, os dois evangelistas vão falar diferente de Mateus. Então, vamos lá em Marcos.
capítulo 3, versículo 20. Ele vai dizer assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então, Marcos está relatando para nós que não houve um acontecimento de cura por parte de Jesus a um endemoniado. Ele diz que foram para a casa e afluiu outra vez uma grande multidão. Agora, ele não relata casa de quem ou de qual pessoa. Olha o que Marcos diz. E foram para uma casa. Qual casa? Não sabemos. E quando chegaram à casa, o que se depararam? Afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, ou seja, podiam se alimentar. Lucas vai trazer para nós da seguinte forma, capítulo 11, versículo 14. E estava ele quem? Jesus, expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Então, Lucas traz o registro de que houve a cura e que Jesus retirou o demônio que estava influenciando aquele homem, porém, ele coloca apenas a mudez. Ele não registra que o homem estava cego. É interessante nós observarmos esses três evangelistas para a mesma passagem. Pois bem, vamos pegar essa ideia de Marcos. Essa ideia de Marcos. Vamos utilizar ela para compreendermos justamente a colocação aqui do evangelista Mateus e Lucas. E compreendermos com Marcos aquilo que Kardec trouxe para nós no item 245 do Livro dos Médiuns, que as obsessões podem variar de acordo com o caráter do espírito. Mas antes de adentrarmos no Livro dos Espíritos, na questão 480, vejam bem, Livro dos Espíritos, questão 480, está na segunda parte, ou segundo livro, dentro do capítulo 9, que é intitulado A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Olha que pergunta interessante de Allan Kardec. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Resposta: isso depende da interpretação. Olha a colocação dos espíritos. Eles estão nos chamando a atenção de como nós estamos observando o texto, de como nós estamos interpretando o texto em questão bíblico, do Evangelho. Olha que coisa interessante. E nós vamos relembrar a todos daquela fala que nós já trouxemos, daqueles 6 pontos, que é a leitura, a interpretação, as reflexões, meditações, análises, a assimilação, a sensibilidade e a vivência. São pontos que nós vamos trabalhando quando estudamos
os textos, a fim de incorporar na nossa intimidade para avançarmos. Os Espíritos respondem a Kardec: depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjugue um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Então, vejam bem, eles estão justamente mostrando aqui, de acordo com o versículo 22 do capítulo 12, que Jesus, ao expulsar o demônio, ele cortou aquela influência. É uma interpretação. Pode ter outras? Sim, conforme eles mesmos estão nos informando. Se atribuís uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsastes o demônio. É diferente. O homem estava cego e mudo. Será que ele nasceu cego e mudo? Será que o espírito que estava influenciando era cego e mudo? Mas se ele fosse cego, como que ele poderia chegar próximo daquele encarnado? Se no plano espiritual ele não enxergasse. Então vamos ter em conta aqui que, diante da colocação dos espíritos a Kardec, a interpretação ela pode se ampliar. É a cegueira espiritual. É a cegueira moral. Tanto por parte do obsessor quanto do obsidiado. No caso do obsidiado, o obsessor, utilizando de uma técnica, faz com que ele perca a visão momentaneamente. Porque estava cego, espiritual e moralmente falando. Mas se é uma doença, no caso, como em outras narrativas, temos o cego de nascença. É o que os espíritos estão informando. Agora, vejam bem. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e o guardai, pois é de uma aplicação geral. Olha a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, a questão de número 480, quando ele questiona o que pensar da expulsão dos demônios de que nos narra o Evangelho, ou os Evangelhos. E os espíritos respondem de acordo com a interpretação que você der. No caso aqui, eles disseram: se um espírito que subjuga o indivíduo, essa influência for destruída, verdadeiramente ele será expulso. Fato. O versículo 22 demonstrou isso, do capítulo 12 de Mateus. A questão agora é entendermos qual a causa da obsessão ao qual aquele homem estava passando e por que ele se permitiu chegar à subjugação. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, nos dá essa resposta. E foram para uma casa. Qual casa? Eliminemos a casa física e vamos pensar na casa mental. Hoje nós temos condições de fazer essa análise. Casa mental. Nós temos uma casa mental que está subdividida em 3 níveis: o inconsciente, o consciente e o superconsciente.
Pois bem, ao chegar à casa, o que aconteceu? Afluiu uma grande multidão. O que representa essa multidão? O nosso inconsciente. O nosso inconsciente são todas as personalidades que nós tivemos mediante as mais diversas reencarnações. Estão todas dentro de nós. Nós não lembramos. Por isso é inconsciente. Mas trazemos características na atualidade daquilo que nós fomos exercitando, amealhando ou conquistando nessas diversas peregrinações, tanto no plano físico quanto nas dimensões espirituais, entre o intervalo de uma encarnação para outra. E o que aconteceu? Não conseguiam se alimentar, porque a multidão afluiu de tal forma que perturbou o ambiente da casa. Agora, vamos voltar lá no texto bíblico e entender a parábola de Jesus quando ele diz, no versículo 29, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo? Foi o que o Espírito fez com o obsidiário. Ele adentrou na sua casa mental e fez com que todas as características que ele trazia pudessem ser amarradas, porque ele permitiu, porque a multidão que ele trazia dentro de si estava completamente perturbada, porque não estava tendo condições de se alimentar. Alimentar de qual pão? O pão que, no caso, agora, vamos entender, Jesus nos trouxe. O alimento divino, do qual ele é portador. Olha, mas o judaísmo não nos dava o pão? Então nós vamos aqui voltar à época de Moisés e lembrarmos do maná. Nós não soubemos nos alimentar deste pão, que é o pão de vida. E pelo fato de não estarmos conseguindo nos alimentar, passamos por momentos de perturbação que vem do nosso inconsciente, que demonstra características que estão incrustadas na nossa intimidade como espíritos. A tal ponto que podemos ficar cegos ou até mesmo mudos diante de N situações que podemos vivenciar. Qual é o objetivo agora? Aproximarmos de Jesus. Eles não levaram o homem até Jesus? A doutrina espírita está nos levando a Jesus. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o seu título, O Cristo Consolador. E Allan Kardec extrai o versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, que nós já estudamos e que diz assim, vinde a mim. Então, agora precisamos ir até Jesus. E ele nos alimentar com o pão divino. E nós termos a coragem de digerirmos este pão com cautela, com sinceridade, e trabalhando em nós a verdade e nos propormos a eliminar tudo aquilo que não é real e que não é necessário ao nosso espírito. É um grande desafio. Daí, Jesus ensinar, lá no versículo 33,
que se conhece a árvore pelo fruto. Ou ele é bom ou ele é mau. Se for bom, a árvore é boa. O que significa isso? Caracteres da árvore. Se for mau, o fruto, características da árvore. E aí ele fala aquele versículo da raça de víboras, mostrando como que a mentira ela foi implementada na nossa humanidade e nós nos perdemos diante dessa mentira. E os espíritos aqui estão nos informando que muitas coisas temos falseado aquilo que é real e colocando como mentira. Está na resposta à pergunta 480. Para fecharmos, Jesus então nos ensina: eu, porém, vos digo que toda palavra inútil, a palavra não sai de dentro de nós, que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Qual juízo? É a consciência, que condena ou absolve. Pois por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Então, nós fechamos aqui esses versículos 22 a 37, e no próximo estudo, nós já vamos iniciar a partir do versículo 38. Nós agradecemos imensamente, desejando a todos uma boa tarde, uma boa Páscoa, e que Jesus possa nos abençoar.